Meu povo, boa noite. É uma alegria acolher todos vocês nesse nosso primeiro encontro virtual para casais. O Padre Edmar é um grande amigo nosso, pároco de Ponto dos Volantes, e ele se dispôs a estar conosco neste momento para fazer esse momento de reflexão com o tema Eu e minha casa serviremos ao Senhor, que é o tema da Semana da Família. Quero agradecer de coração desde já a solicitude do Padre Edmar, que se colocou à disposição para nos ajudar e fazer esse encontro desta noite. Aproveitem, tirem um lugarzinho aí para vocês, casal, tirem um lugarzinho aí, fiquem no lugar mais tranquilo para participar, comentar, e acompanhar com alegria e com a bênção de Deus também esse nosso encontro. Um grande abraço com todos, estou aqui na sala também participando com vocês, viu? Um abraço. Muito obrigado, Padre Luciano, pela acolhida. Então nós damos abertura oficial a esse nosso encontro. Quando precisar, eu vou recorrer aqui ao Padre Luciano, porque como a gente está em lugares diferentes, a gente tem que ir combinando, conversando aqui, para que as coisas possam dar certo, para que as coisas possam fluir, tá certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso tema é esse: Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É um tema muito rico, retirado aí do livro de Josué, no capítulo 24, versículo 15. É aquilo que é proposto também pela Pastoral Familiar para meditação, para trabalho durante essa semana, que é a Semana da Família. Então é com muita alegria que nós vamos também meditar e colaborar aqui nessa noite com esse tema tão rico que é Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E para dar início a esse encontro, vamos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. São Miguel Arcanjo, protegei-nos no combate. Sede nosso auxílio contra a malícia e ciladas do demônio. Exerça Deus sobre ele império, como instantemente vos pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai no inferno Satanás e aos outros espíritos malignos que vagueiam pelo mundo para perder as almas. Amém. Que o Deus Todo-Poderoso esteja conosco durante essa meditação, que Ele possa nos guiar, nos conduzir e nos dar a sua graça. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, para a gente conhecer bem, meditar bem nessa noite, vamos conhecer o texto de Josué e também o contexto em que ele está. É importante para a gente meditar sobre a família a partir desse texto, saber em que contexto esse texto foi escrito, por que ele foi escrito, para que a gente entenda também qual é a mensagem dele para os nossos dias. Então o texto está em Josué capítulo 24, versículos 14 a 17. Josué 24, 14 a 17. Assim diz o texto sagrado: Agora, pois, temei o Senhor e servi-o com toda a retidão e fidelidade. Tirai os deuses que serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi o Senhor. Porém, se vos desagrada servir o Senhor, escolhei hoje a quem quereis servir. Se aos deuses a quem serviram os vossos pais além do rio, se aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. O povo respondeu: Longe de nós abandonarmos o Senhor para servir outros deuses. O Senhor é o nosso Deus, Ele que nos tirou, a nós e a nossos pais, da terra do Egito, da casa da servidão, e que operou à nossa vista maravilhosos prodígios e guardou-nos ao longo de todo o caminho que percorremos, entre todos os povos pelos quais passamos. Amado irmão e irmã, esse é o texto sagrado que inspira esse nosso trabalho. Então aí todas as pastorais familiares, a pastoral familiar de todas as paróquias, está trabalhando aí durante essa semana, a Semana da Família. E é uma riqueza meditar sobre a família, porque todos nós somos família. Ter família e ser família é tão bom que o próprio Jesus quis ser família. Por isso estamos aqui, para meditar e trabalhar esse tema tão rico e tão especial. Agradeço ao Padre Luciano pelo convite, aos irmãos da paróquia de Pedra Azul, pela confiança neste momento para meditarmos juntos esse texto. Então vamos entender um pouquinho do contexto em que está esse texto. Josué reuniu o povo para renovar a aliança com Deus.
A renovação dessa aliança em torno da palavra de Deus, ela se dá no lugarzinho chamado Siquém. Gente, aqui já tem uma coisa muito interessante. Siquém significa costas. O que eu entendo aqui? O povo hebreu estava virando as costas para o Deus verdadeiro e virando e olhando para os deuses falsos, adorando aos deuses falsos. Quando Josué convoca esse povo, as famílias de Israel, para esse momento de renovação da aliança, o que Josué está propondo? Que o povo volte as costas para os deuses falsos e olhe para o Deus verdadeiro. Então, o convite para nós nessa noite, a partir desse texto, é que as nossas famílias virem as costas para aquilo que não provém do Senhor e olhem somente para o Senhor. Que as nossas famílias possam tomar a decisão de colocar Deus em primeiro lugar, de colocar os valores da família em primeiro lugar e assim servir o Senhor em família, não apenas um ou dois, mas a família inteira servindo ao Senhor nosso Deus. Então aqui nós resumimos duas coisas, nessa nossa introdução. O povo estava adorando outros deuses, Josué convoca o povo para renovar a aliança, deixando de lado esses deuses falsos para adorar somente ao Deus verdadeiro. E aqui eu gostaria de começar com uma frase do Papa Francisco, um texto pequeno do Papa Francisco. Nesse texto, o Papa Francisco diz assim, você está acompanhando aí na tela para ficar fácil para você. Vocês são um ícone de Deus. A família é um ícone de Deus. O homem e a mulher, precisamente a imagem de Deus. Foi ele quem disse, não sou eu quem digo. E isso é grande, isso é sagrado. Esse foi um discurso que o Papa fez durante a audiência, com a delegação do Fórum das Associações Familiares. Isso é recente, foi em 2018. Então esse texto é importante para nós porque nos coloca diante dessa realidade. A família é um ícone de Deus. A família é sagrada. Por ser sagrada, ela nos aponta para Deus. Por ser um ícone, ela nos aponta para Deus. Assim como o pai, a mãe e os filhos vivem em comunhão, essa comunhão brota da comunhão da Trindade e é ao mesmo tempo um apontamento para a comunhão da Santíssima Trindade, tá certo? Agora, eu disse lá na introdução que nós precisamos deixar de lado os deuses falsos, a idolatria, para servir ao Deus verdadeiro. Então, na nossa meditação, nós vamos falar das atitudes de idolatria na família. Nós vamos falar das atitudes que mostram que a nossa família está servindo ao Senhor. Nós vamos falar do papel do pai, da mãe e dos filhos. Depois nós vamos falar também, para finalizar, da família consagrada ao Senhor. Esses são os nossos tópicos de meditação aqui nessa noite. Espero que todos possam beber dessa graça, que é a palavra de Deus, e espero que não seja cansativo também para vocês, tá bom? Povo de Deus, nós vamos neste momento então falar das atitudes de idolatria na família. Só vou monitorar o Padre Luciano aqui, acho que no momento está ok. Quais são as atitudes de idolatria que atrapalham a família a viver bem? Essas atitudes de idolatria eu retirei do próprio material da Pastoral Familiar, que é um material riquíssimo, eu repito, é riquíssimo. Então que vocês que têm em mãos possam aproveitar este material. A primeira atitude de idolatria na família é a egolatria. Egolatria é a adoração do eu no centro. Trata-se da pessoa ser indiferente com o outro, se sentir superior ao outro, ser intolerante com o outro. Tudo que ela faz ou tudo que ela expressa ela estando no centro. E isso faz com que os outros sejam descartáveis, faz com que os outros não sejam amados, não sejam valorizados. Então, essa idolatria acontece muito hoje, não é verdade? Quantas pessoas se acham o centro de tudo, acham que tudo gira em torno dele, acham que tudo gira em torno de suas escolhas, não respeita as escolhas dos outros, não respeita os limites dos outros. Quantas pessoas assim nas nossas famílias, não é verdade? Então, primeira atitude de idolatria que nós precisamos conhecer para eliminar é a egolatria, que é a idolatria do eu. A segunda atitude é a idolatria do ter. Às vezes os bens materiais estão no centro.
Às vezes o dinheiro está no centro, o trabalho está em primeiro lugar, e por estar o dinheiro e o trabalho em primeiro lugar, muitas vezes falta tempo para os filhos, falta tempo para a esposa, falta tempo para o esposo, falta tempo para a família se reunir. Tem famílias que já não se sentam juntas, não almoçam, não jantam, não tomam um café juntas, não saem para tomar um sorvete. Claro que a gente tem que respeitar esse tempo de pandemia, né? Mas aqui estou falando de uma maneira mais ampla. Mas quantas pessoas não fazem isso no seu dia a dia? Não tem tempo para estar com a família. Um dia uma pessoa disse assim, olha, eu dei tudo para o meu filho. Dei o melhor carro, dei o melhor estudo, a melhor faculdade, dei as melhores roupas e mesmo assim o meu filho se tornou um ingrato comigo. Bom, é simples, porque você deu aquilo que era material, mas o mais importante, que é o imaterial, que é o amor, a atenção, o carinho, a presença, a afetividade, os valores, isso você não deu. Então você não tem que reclamar e ficar se perguntando, o que eu fiz para merecer? Foi exatamente o que você deixou de fazer, ou seja, deixou de dar o que ele precisava de verdade, que levou essa pessoa a essas atitudes, tá certo? O terceiro tipo de idolatria que ataca as nossas famílias e que nós precisamos eliminar é a idolatria do prazer. Às vezes o prazer é que está no centro das nossas vidas. É o conforto, a distração dos compromissos, a exploração do outro. Às vezes, infelizmente, há uma certa exploração da outra pessoa em diversos sentidos, extraindo dela o prazer e depois descartando essa pessoa, deixando essa pessoa de lado, trocando essa pessoa. Tem um poema de alguém chamado Perrault, eu não sei exatamente quem é, eu sei que é francês. E ele dizia assim, olha, quando você diz que ama as flores, você as corta. Você diz que ama o cigarro e o destrói. Quando você fala que me ama, eu tenho medo. Exatamente isso, porque às vezes nós, disfarçados da ideia de que amamos o outro, usamos o outro para o nosso prazer. E aí a gente faz com a pessoa muitas vezes aquilo que a gente faz com a laranja, né? A gente suga todo o caldo e quando não tem mais caldo a gente joga fora o bagaço. Então nós precisamos, em família, aprender a tirar a idolatria do prazer. Não é que não devamos viver prazeres, não se trata disso, mas os prazeres em primeiro lugar não. Então precisamos tirar a idolatria do prazer para não explorar o outro e sim valorizar e cuidar bem do outro. O quarto tipo de poder que nós precisamos, de idolatria que nós precisamos eliminar das nossas vidas é a idolatria do poder. É quando o poder está no centro das nossas vidas. Ou seja, quando somente aquela pessoa quer ter razão em tudo, ela não aceita crítica dos outros, ela não aceita uma crítica da esposa, não aceita uma crítica do esposo, os filhos também não têm direito de opinar em casa, ou às vezes os filhos é que fazem isso, não é verdade? Quantos filhos hoje, eles é que mandam em casa, quantas vezes dentro de casa o pai e a mãe já perderam a autoridade, porque o filho é que se acha o todo-poderoso, se acha o Superman, o Batman, ou sei lá, o Flash, ou outra coisa do tipo, não é verdade? Então esses tipos de idolatria que o texto base da pastoral familiar enumera são os que nós precisamos conhecer para eliminar. A idolatria do eu, a idolatria do ter, a idolatria do prazer e a idolatria do poder. 4 idolatrias que muitas vezes atacam as nossas famílias e que nós precisamos retirar das nossas vidas, das nossas famílias, para que nós possamos viver agradando ao Senhor nosso Deus. Tá bom, povo de Deus? Segundo assunto que nós vamos meditar nessa noite, as atitudes que mostram que nossa família serve ao Senhor. Se a minha família está eliminando essas idolatrias, lutando contra essas idolatrias, quais são as atitudes que a minha família precisa ter para provar que a minha família serve ao Senhor, que a minha família pertence ao Senhor? Porque não basta que você e eu digamos como Josué, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Não basta que a gente cante, tem a música belíssima sobre isso, não é verdade? Não basta que a gente cante, é preciso que a gente tenha a coragem, a ousadia de viver servindo ao Senhor, de verdade. É uma escolha que o marido tem que fazer com a esposa e com seus filhos. Então, as atitudes que mostram que nós estamos servindo ao Senhor, que nós pertencemos ao Senhor. A primeira atitude,
o sentir-se pertença. Minha família é de Deus. Minha família não é uma família do mundo. Minha família não é uma família escrava de televisão ou de outras coisas. Não que televisão seja ruim, televisão é bom, tá, gente? Mas minha família é uma família que pertence a Deus. Dom Marcelo, nas suas pregações sobre a santidade, ele dizia uma coisa que me encantava muito. Ele dizia assim, santidade é quando nós trazemos em nós características que mostram a quem nós pertencemos. Então, se nós pertencemos a Deus, nós carregamos em nós características que revelam que nós pertencemos ao Senhor. A nossa família precisa carregar atitudes que provam que elas pertencem ao Senhor. Nós vamos ver aí quais são essas atitudes, mas é preciso que você, como família, se sinta do Senhor. Você trabalhar isso nos seus filhos, você como esposo e esposa trabalharem entre si essa atitude de pertença a Deus. E aí essa pertença ao Senhor passa também pela pertença à igreja. A igreja não é dona de vocês, a igreja não é dona da família ou dona da pastoral familiar. A pastoral familiar tem que se sentir igreja com a igreja. A pastoral familiar, o casal, a família, tem que se sentir igreja. Então, onde a família está, ali está a igreja. Por isso que os papas e os documentos da nossa igreja vão dizer que a família é o primeiro santuário de Deus, é santuário do Senhor, porque na nossa família habita Deus. E isso tem que ser vivido constantemente. Então, a nossa família, ela é de Deus, ela pertence ao Senhor e ela pertence à igreja, no sentido de que ela é igreja e não pode deixar de ser igreja. Não adianta alguém falar assim, eu sou de Jesus Cristo. Não existe uma cabeça sem corpo. Jesus é a cabeça da igreja. Ele é o cabeça da igreja. Então, se eu digo que eu sou de Jesus, mas eu não pertenço à igreja, eu não sirvo à igreja, eu não sirvo na igreja, ou eu não me sinto igreja, então tem uma coisa errada aí. Porque, vamos ser sinceros, não tem como a cabeça existir sem corpo e vice-versa, não é verdade? Jesus é a cabeça da igreja, que é o seu corpo. Outra coisa importante, não basta servir ao Senhor. É preciso servir ao Senhor com alegria. O nosso Papa diz isso, o nosso Papa Francisco, ele é o Papa da alegria. E ele nos ensina a servir ao Senhor com alegria. Ele até chega a dizer, vocês já leram por aí nos documentos dele, nos textos dele, que tem cristãos com cara de cemitério, não é verdade? Então nós não podemos ser famílias com cara de cemitério, porque senão, se servimos ao Senhor como se estivéssemos carregando um peso aqui nas costas, quando outras pessoas olharem para nós, elas não vão ter o desejo de servir ao Senhor. Imagine aí, você com sua família servindo a Deus e você só anda com a cara de maracujá murcho. De que maneira outras famílias vão olhar para vocês e se inspirar em vocês para servir a Deus? Não vai funcionar. Elas vão olhar para vocês e falar assim, esse negócio de servir a Deus não vale a pena não, porque olha a cara feia desse povo aí, olha como esse povo só anda emburrado. Então nós precisamos servir ao Senhor com alegria. Sirva ao Senhor com alegria. Você que é esposo e pai que está me ouvindo, você que é esposa e mãe que está me ouvindo, você que é filho que está me ouvindo, filho e filha, sirva ao Senhor com alegria e na alegria que vem somente do Espírito Santo. Amém? Outra coisa interessante, aí o Papa Francisco é que vai dizer isso para nós, as nossas famílias precisam ter um convívio amoroso, uma convivência amorosa. O que seria uma convivência amorosa? Convivência amorosa é a decisão de amar o outro acima dos nossos interesses pessoais. Porque mesmo casados, mesmo em família, pode ser que alguns queiram colocar o seu interesse pessoal acima do interesse da família. Vocês não podem permitir que isso aconteça. Vocês não, né? Nós, que eu também sou família. Então nós não podemos permitir que isso aconteça. O convívio tem que ser saudável, tem que ser amoroso, tem que ajudar o outro a crescer. Vamos ouvir o que o Papa Francisco fala a respeito disso. O convívio é um termômetro garantido para medir a saúde das relações. Se em família tem algum problema ou uma ferida escondida, a mesa compreende-se imediatamente. Uma família que raramente faz as refeições unida, ou na qual à mesa não se fala, mas assiste-se à televisão ou se olha para o smartphone, é uma família pouco família.
Meus queridos, esse texto do Papa Francisco é forte, não é verdade? Se isso acontece nas nossas famílias, se falta diálogo, se falta encontro de verdade nas nossas famílias, quer dizer que as nossas famílias são família pouco família. Ou seja, não está vivendo e expressando toda a beleza do que é ser família. E a família precisa, de fato, ter essa convivência que prove, que mostre que ela pertence ao Senhor e que ela vive uma relação equilibrada, né, uns com os outros, de modo a serem testemunhas para os outros irmãos e para as outras irmãs. De modo que quando as pessoas olharem para a sua família convivendo bem, elas também desejem ser família. Vocês sabem que hoje muitas pessoas não querem se casar, não querem constituir famílias, e elas alegam isso, que as famílias não vivem bem, elas fazem um monte de reclamações, não é verdade? Isso acontece porque muitas vezes a família não convive bem. Por não conviver bem, não desperta o interesse em outras pessoas para serem famílias também. E muitas vezes mata até o desejo nos filhos de serem família. Então, convivam bem. Outra coisa que está ligada a isso é o testemunho familiar. O testemunho familiar é a gente ajudar o outro com o nosso exemplo, mais do que com as palavras. As palavras são importantes, nós precisamos falar aos outros sobre as coisas de Deus, anunciar, mas o nosso testemunho é mais importante. As palavras podem comover, mas os testemunhos é que vão arrastar o outro a fazer aquilo que Deus deseja. Ainda sobre o testemunho, eu gostaria de passar aí um vídeo para você. Eu não sou muito experiente com isso aqui não, mas eu espero que funcione, tá? É um vídeo que fala o seguinte: os filhos fazem o que eles veem os pais fazendo. Por isso é importante que os pais deem testemunho para os filhos de coisas boas, que os pais deem exemplos bons para os filhos, porque você pai, você mãe, é você que vai educar o seu filho. Não pense que a escola vai educar, que a outra entidade vai educar, que o catequista ou a catequista vai educar. Não, a educação é você quem dá. Então o exemplo é você quem vai dar. Jesus diz no Evangelho de João que o filho faz o que vê o pai fazer. Claro que ele está se referindo a ele e ao Pai eterno, mas isso se aplica também a nós, né, aqui na nossa situação. Então, veja bem esse vídeo e depois a gente continua. Pelas ruas da cidade, pessoas andam, vai e vem. Vem o cair da tarde, vão nos seus passos como reféns de uma vida sem saída, vida sem vida, mal ou bem. Pelos bancos desses parques, ninguém se toca sem perceber que onde o sol se esconde, o horizonte tenta dizer que há sempre um novo dia a cada dia, em cada ser. Não é preciso uma verdade nova, uma aventura para encontrar nas luzes que se acendem um brilho eterno e dar as mãos e dar de si além do próprio gesto e descobrir feliz que o amor esconde outro universo. Te agradeço pela minha família e por tua presença no meu lar. Te agradeço pelo pão de cada dia que o Senhor nunca deixou faltar. Te agradeço pela nossa harmonia
agradeço pelas tuas maravilhas e os milagres que ainda há de operar. A minha família é bênção do Senhor. Muito bem. Nós vimos a primeira atitude, que é uma atitude negativa. Então, aqueles primeiros deram exemplos negativos, ou seja, são coisas que nós não devemos nunca fazer. Então, de qualquer jeito, nós influenciamos. O pai e a mãe, querendo ou não, estão influenciando. A grande questão é, nós estamos influenciando, testemunhando como os primeiros aí do vídeo ou como os segundos? Porque se testemunharmos como os primeiros, os nossos filhos só vão aprender aquilo que não presta, não é verdade? Mas se testemunharmos como o segundo caso, as segundas famílias ali, nós vamos testemunhar e ajudar os nossos filhos a crescerem bem e assim também serem felizes. Outra coisa importante que o documento, o texto da Pastoral Familiar trabalha com a gente é a questão da vivência dos sacramentos da iniciação à vida cristã. Pelos sacramentos da iniciação à vida cristã, nós nos educamos como igreja e como família que testemunha o ser igreja. É importante que nós valorizemos o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia e o Santo Crisma dentro da nossa família. Os pais precisam aprender, inclusive, a serem catequistas dos seus filhos, não é verdade? Para que os filhos, em comunhão com os ensinamentos da catequese na igreja, possam vivenciar aquilo que Deus deseja. Vamos escutar mais uma vez a voz do Papa Francisco. Diz assim o Papa Francisco: aliança de amor e fidelidade, vivida pela Sagrada Família de Nazaré, ilumina o princípio que dá forma a cada família e a torna capaz de enfrentar melhor as vicissitudes da vida e da história. Sobre este fundamento, cada família, mesmo na sua fragilidade, pode tornar-se uma luz na escuridão do mundo. Esse texto está no documento Amoris Laetitia e é muito importante isso, que a aliança de amor e fidelidade vivida pela família de Nazaré seja adotada pelas nossas famílias hoje, de modo que as nossas famílias sejam aqui e agora uma luz. As nossas famílias precisam iluminar. Nós nascemos para iluminar, nós viemos ao mundo para ser luz. O próprio Jesus diz isso no Evangelho de Mateus, não é verdade? Sal da terra e luz do mundo. Então nossas famílias precisam testemunhar e viver os sacramentos da iniciação à vida cristã como forma de expressar o ser igreja no mundo e ser luz para este mundo tão envolvido em trevas, não é verdade? As nossas famílias precisam cada vez mais testemunhar aos outros a misericórdia, a bondade, a graça do Senhor, nosso Deus. Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, então vamos ao nosso terceiro assunto, não é verdade? O nosso terceiro assunto é sobre assumir papéis. Como é que nossas famílias podem testemunhar a bondade do Senhor? Como é que as nossas famílias podem ser de Deus? Podem servir ao Senhor? Como é que nós e a nossa casa podemos servir ao Senhor, como Josué propôs aí no seu texto, na renovação da aliança que foi feita em Siquém? De que forma nós podemos fazer isso? Cada um assumindo o seu papel familiar. Há papéis familiares distintos para os membros da família. Quer dizer, o pai é pai, a mãe é mãe, o filho é filho, isso é bem claro. Mas às vezes nós nos esquecemos disso, às vezes nós misturamos os papéis, às vezes nós trocamos também por opção, nós preferimos trocar os papéis, e aí tem marido que delega à mulher a função de ser o pai da casa, a mulher que delega ao marido a função de ser a mulher da casa, e aí vira uma bagunça. Há filhos que eles é que mandam na casa, parece que eles é que são os pais não têm autoridade sobre eles, os pais perderam o respeito de alguma forma, e tudo isso gera confusão na vida familiar. Então nós precisamos reassumir no hoje das nossas vidas o papel.
cada um tem um papel espiritual que é muito importante. E assumir esse papel espiritual vai fazer com que as nossas famílias, de fato, sejam famílias consagradas ao Senhor e que testemunhem para outros a bondade, a misericórdia do Senhor nosso Deus. Então, o primeiro papel que nós queremos falar é do papel espiritual do pai. Qual é o papel espiritual do pai? Aqui nós não vamos fazer aquelas discussões malucas que estão sendo feitas a esses dias, não se trata disso. Nós vamos apenas apresentar aquilo que é o essencial. E vocês que estão me acompanhando, que estão rezando conosco neste momento, através do canal da paróquia de Pedra Azul, que vocês possam cada um fazer o seu discernimento a partir da palavra do Senhor, a partir dos ensinamentos da Santa Igreja e fazer as suas opções de servir ao Senhor de todo o coração, tá bom, povo de Deus? Então, o papel espiritual do pai. Primeira coisa que o pai precisa aprender a fazer é pôr limite. Quem põe limite na casa é o pai. Talvez você que é mãe vá, não padre, mas lá em casa eu que ponho limite. Tá, eu te entendo, eu sei que você está fazendo isso também, mas é o pai que põe limite. Por que é o pai que põe limite? Porque existe uma ligação desde a concepção entre os filhos e a mãe. Por existir essa ligação, muitas vezes a mãe não consegue ser dura com os filhos. Por isso que quando a menina começa a querer namorar, ao invés dela procurar o pai, o que ela faz? Ela procura a mãe. Ó, mãe, eu tô gostando daquele rapazinho ali, eu queria que a senhora pedisse pai para eu namorar. Ou quando ela quer sair, ou vice-versa, os meninos também, né? Quando querem sair, mãe, vai lá e pede pai, eu tô querendo jogar bola, eu tô querendo aquele videogame, eu tô querendo fazer isso, aquilo, pede pai lá para mim. Então a mãe acaba sendo, de certo modo, uma intercessora entre o filho e o pai. Então a mãe, ela não consegue colocar limite do mesmo jeito que o pai. O pai é que põe o limite. Então o papel espiritual do pai é pôr limite. É o pai que rompe essa ligação desde a concepção entre o filho e a mãe. Porque senão o filho vai sempre ser acariciado, sempre que o filho falhar vai ser acariciado, e isso vai gerando o filho meio que irresponsável na vida. Mães, por favor, não me entendam mal. Não estou dizendo que vocês são ruins, não estou dizendo que vocês são irresponsáveis, não se trata disso. Estou dizendo o seguinte, vocês não podem substituir os papéis. É o pai que coloca limite na casa. É o pai que diz isso pode, isso não pode, isso basta. E aí você, mãe, tem que concordar. Quando você, mãe, disser a mesma coisa, colocar um limite, você que é pai também tem que concordar. Vocês não podem se dividir. Se a mãe disse não, o pai tem que confirmar o não. Se o pai disse não, a mãe tem que confirmar o não. Não existe essa de o pai falou não e a mãe fica lá insistindo, mas ela só vai ficar umas horinhas, ou ele só vai jogar um pouquinho, ele vai no campo, vai ficar 1 hora, mas daqui a pouquinho tá de volta. Não, chega dessas histórias, dessas conversas. Os dois têm que falar a mesma língua dentro de casa, tá bom, povo de Deus? Outra coisa que o pai faz é educar para a lei. É o pai que com firmeza educa os seus filhos para obedecer às leis da vida e às leis de Deus. Esse é seu papel, pai. Você não pode deixar esse papel de lado. Se você deixar esse papel de lado, os seus filhos vão sofrer. Os seus filhos vão ser prejudicados. Então ensine para os seus filhos os limites da vida. Ensine para os seus filhos as leis da vida, as leis de Deus. Inculque nos seus filhos aquilo que faz bem na vida. E quando ele andar errado, corrija o seu filho com firmeza. Eu sei que hoje tem um monte de lei por aí que diz que você não pode dar uma palmada no seu filho, não pode dar uma cipuada no seu filho. O que você vai fazer para corrigir o seu filho, você que tem que encontrar. Você que vai buscar discernimento, mas você tem que aprender a corrigir. É você, pai, quem corrige. É você, pai, que tem que dar firmeza ali dentro da sua casa, tá certo? Porque a mãe é sensível, a mãe é toda coração, então a mãe é toda amor. Por isso que quando alguém decide ir embora de casa, né? Eu tô indo embora, a mãe chora, a mãe esperneia, eu não vou aguentar viver sem você, você é tudo pra mim, não sei o quê. O pai não, o menino fala assim, ô pai, eu tô querendo vazar aí com meus colegas e o negócio é assim, agora eu vou viver na vida. O pai fala assim, a porta é a serventia da casa, pode ir, vai com Deus. Então, o pai é que tem que educar para a lei, tem que botar esse limite. Se o pai faz isso, qual será o resultado? O resultado será um filho ou uma filha seguros.
filhos com segurança, filhos que têm firmeza, que têm postura na vida. Não, desculpa a expressão, não bundas moles, mas pessoas que têm firmeza na vida, pessoas que sabem o que querem, pessoas que têm visão, que têm objetivo, pessoas que sonham, pessoas que dizem, olha, eu quero alcançar aquilo lá e eu aprendi do meu pai a firmeza necessária para chegar àquele objetivo. Então, você, pai, precisa formar os seus filhos para que eles tenham segurança e firmeza na sua vida, e especialmente firmeza de caráter. Porque hoje o que nós vemos é que não há mais firmeza de caráter. As pessoas não são capazes de renunciar. As pessoas hoje, os filhos, infelizmente, não têm sido capazes de obedecer a um pai, obedecer a uma mãe. Não têm sido capazes de dizer não a algumas situações de busca de prazer que a sociedade oferece. Quantas vezes o filho não é capaz de dizer não à droga, por exemplo, e daí por diante? É preciso ter coragem, é preciso ter ousadia para deixar de lado aquilo que não provém do Senhor. Então, pai, por favor, assuma o seu papel de pai. Eduque o seu filho para a lei de Deus, para a lei da vida. Ponha limite, dê firmeza aos seus filhos, por favor. Esse é um favor que você vai fazer para você, para os seus filhos, para a sociedade, e você vai honrar muito a lei do Senhor nosso Deus. Um pai tem que ser o primeiro amor de sua filha. Meu querido, seja o primeiro amor de sua filha. Sua filha tem que se encantar com você. Ela tem que se apaixonar por você. Ela tem que ver em você aquilo que é o modelo de homem, aquilo que é o modelo de firmeza, aquilo que é o modelo de homem que um dia ela vai querer para a vida dela como esposa ou como esposo dela. Você precisa ser o primeiro amor da vida de sua filha. Ame a sua filha, cuide dela, ensine para ela aquilo que é o amor de verdade. Então, seja esse homem firme que é o primeiro amor de sua filha. E o pai tem que ser para o filho o primeiro herói. Você, pai que me escuta neste momento, seja um herói para o seu filho. Mais do que nunca, a sociedade de hoje precisa de homens firmes, que os filhos possam olhar para eles e desejar imitá-los. Mais do que querer imitar super-heróis ou querer imitar cantores famosos ou coisa do tipo, o seu filho tem que aprender e querer se inspirar em você. Seja o herói de seu filho, o primeiro herói de seu filho. Quando ele comparar você aos outros pais, você tem que ser o maior dos pais, o melhor dos pais. Quando ele for falar de você na escola, ele tem que falar de você com a boca cheia, com o coração vibrando, com os lábios vibrando de alegria. Ele tem que falar de você como o primeiro herói da vida dele, aquele que conquistou uma mulher honesta, uma mulher virtuosa, aquele que constituiu uma família que vive no Senhor, aquele que constituiu uma família que obedece às leis de Deus, que educa. É assim que o seu filho tem que ver você. Quando ele olhar para você, ele tem que dizer assim, olha, eu quero ser como meu pai. Não no sentido de imitar sua profissão ou coisa do tipo, porque ninguém é obrigado a calçar as sandálias dos outros, não é verdade? Mas no sentido de que ao olhar para você, você tem que ser uma inspiração para o seu filho. Pai, seja o primeiro amor de sua filha e seja o primeiro herói de seu filho. Mas vamos falar das mães também, não é verdade? As mães estão aí ansiosas para que a gente possa conversar com elas também, falar um pouquinho a elas. E é claro que o que a gente fala para um vale para o outro, né? O que a gente fala para o pai vale para a mãe tem que pegar os valores que estão ali. O que nós falamos agora para as mães, os pais têm que pegar os valores que estão ali e trabalhar também. Então, qual é o papel espiritual da mãe? Uma coisa muito importante, a mãe é toda disponibilidade afetiva. A mãe é acolhida, a mãe é colo, a mãe é braços abertos. É assim que é a mãe. A mãe, ela tem um amor incondicional pelos filhos. Isso é tão bonito, tão profundo e verdadeiro, que o próprio Deus, pela boca do profeta Isaías, comparou o amor dele com o amor de uma mãe. Não é verdade? Então, você mãe, o seu papel espiritual é ser esse aconchego. Seu papel é ser essa disponibilidade afetiva. É ensinar os seus filhos a viverem o amor, o afeto de verdade. Quando a gente diz que a mãe é amor incondicional, vale lembrar o seguinte, não quer dizer que a mãe aprova os erros do filho, não é isso que estamos falando. A mãe não aprova o erro que o filho fez,
mas ela ama o filho até as últimas consequências. Mãe é isso, é aquela que ama até as últimas consequências. E que beleza, que bonito é isso. Isso é gratificante, isso é alegria. É bom saber que temos mãe que é assim, que a mãe é assim, que vai nos amar sempre do jeito que estamos e como somos também. Agora, a mãe então precisa educar o filho e a filha para o amor afeto. Esse amor que é sensível, esse amor que dá segurança afetiva. Você, mãe, tem que dar segurança afetiva para o seu filho e para a sua filha. Você tem a responsabilidade de ensinar o seu filho e a sua filha a serem seguros na vida afetiva. Vocês percebem que hoje tem muita gente insegura na vida afetiva? Pessoas que apostam num relacionamento hoje e amanhã já está em outro. Ou pessoas que querem viver um relacionamento sem segurança nenhuma. A pessoa acabou de declarar que está namorando e ela vai lá no status do WhatsApp dela e posta assim: ninguém me ama. Como assim? Percebe? Isso é falta de autoestima, é falta de segurança em si mesma. Você, mãe, ensine os seus filhos, cultive nos seus filhos essa segurança, essa firmeza afetiva, porque senão seus filhos vão sofrer. Os seus filhos vão sofrer. Meu querido, minha querida, estamos então trabalhando o papel espiritual do pai, papel espiritual da mãe. Neste momento, para encerrar o papel espiritual da mãe, lembrar a você, mãe, que você tem que ser o primeiro amor de seu filho e ser a primeira heroína da vida de sua filha. O que eu disse para o pai vale agora para você. Você precisa, mãe, ensinar para o seu filho o verdadeiro amor. Quantos rapazes não valorizam hoje as moças porque não foram amados pela mãe? Não fizeram experiência do que é amor. O pai é rude, o pai às vezes é até grosseiro com ele. Como eu disse antes, o pai é essa lei, o pai é o limite. E a mãe, você mãe, tinha que ter dado amor, tinha que ter dado segurança afetiva para ele, você não deu. E por não ter dado, ele não sabe tratar as meninas, as mulheres. E aí quantos relacionamentos não dão certo por causa disso? Até porque, infelizmente, muitas vezes alguns rapazes querem encontrar na moça com quem ele quer namorar a mãe. E ela não é a mãe. Você, mãe, tem que ensinar essa diferença. A mãe sou eu, aquela lá é a pessoa com quem você pode um dia se casar. Tem que descobrir essa diferença. A firmeza, segurança afetiva do seu filho tem que saber discernir o que é a mãe, o que é a namorada, o que é a esposa. Tá certo? E você também tem que ser a primeira heroína de sua filha. Minha querida, a sua filha tem que olhar para você e dizer assim: olha, eu quero ser como essa mãe, como a minha mãe, como essa heroína, uma mulher batalhadora, uma mulher que luta pelos seus direitos, uma mulher que trabalha. Você, mãe, seja para a sua filha essa heroína, para que ela, ao olhar para você, tenha o desejo de crescer na vida, tenha o desejo de ser melhor na vida, tenha o desejo de ser, não vou dizer a melhor esposa, mas o que ela escolher. Porque aqui eu não quero dizer que a mulher tem que ser esposa. Tem mulheres que são celibatárias, tem mulheres que se consagram a sua sexualidade e afetividade ao serviço do Senhor. Então, onde quer que essa mulher vá, ela tem que se espelhar em você. Ao olhar para você, ao falar de você para os outros, ela também tem que falar com a boca cheia, com os olhos vibrando e com o coração explodindo de alegria. Queridos, queridas, sejamos uns para os outros sinais do amor e da bondade de Deus. Você, pai, seja do seu jeito, sinal do amor e da bondade de Deus. Você, mãe, seja do seu jeito, sinal do amor e da bondade de Deus. Agora, pelo amor de Deus, pai e mãe, não invertam os papéis. Não invertam os papéis, porque se vocês inverterem os papéis, a família vai sofrer. É preciso que se separe dentro de casa, não no sentido de dividir, mas é preciso que cada um saiba qual é o seu papel dentro de casa. Um não pode querer fazer o papel do outro, não dá, não vai dar certo, não vai dar certo. Imagina aí, o padre Luciano, por exemplo, ele e o padre Fabinho, Fábio, eles são pároco e vigário, por exemplo. Não adianta o vigário querer fazer o papel do pároco, não vai funcionar, tem coisa que ele não pode fazer.
Assim como tem coisa que o Padre Luciano não deve fazer porque é papel do vigário. Então, é preciso saber discernir o papel de cada um. Assim é na vida familiar. O papel espiritual do pai é um, o papel espiritual da mãe é outro, o papel espiritual do filho é ainda outro. E é preciso que esses papéis vivam em comunhão para testemunhar a bondade, a misericórdia do nosso Senhor. Vocês se lembram, trazendo um assunto aqui que é meio polêmico, vocês se lembram daquilo que o apóstolo Paulo disse na carta aos Efésios para as mulheres, né? Sejam submissas aos seus maridos. Eu sei que esse texto gera muito desconforto, porque muita gente interpreta de maneira muito maluca, mas aqui eu quero dizer o seguinte: o apóstolo Paulo ali está simplesmente dizendo, mulher, não troca o papel. Cada um tem um papel, a missão do pai é um, a missão do homem é outra. Que a palavra submissa foi perdendo o significado original. Submisso quer dizer submissão. A missão, por exemplo, do pároco, né, é essa, e a missão do vigário é essa. A missão do esposo é essa, a missão da esposa é essa. Isso é submissão. Quer dizer, não troque o papel, você não deve trocar o papel. E, gente, a questão feminina no relacionamento, na família, é tão importante. Você não sabe da sua importância, mulher, dentro de um relacionamento, dentro de um casamento, de uma família. Você é essencial, e aí eu vou dizer para você por quê. Lembra quando Deus criou o homem e a mulher? Homem em hebraico é Ish, mulher é Ishá. Ish, Ishá, ou seja, os dois são iguais, não tem diferença diante de Deus. Os dois têm o mesmo valor perante Deus. Não tem esse negócio do homem achar que ele é o bonzão e a mulher é inferior. Não tem um inferior ao outro. Os dois têm a mesma dignidade perante Deus. Mas atenção, a mulher é uma ponte que liga o homem a Deus. A mulher é uma ponte que liga o homem a Deus. Eu aprendi isso com o Prado Flores, que é o fundador das escolas de evangelização Santo André, de que hoje eu faço parte, graças a Deus. No livro História da Salvação, o Prado Flores trabalha essa questão feminina de uma maneira muito profunda. Se você tiver a oportunidade de adquirir esse livro, ele é vendido pelas editoras Loyolas, nem sei se tem mais, mas acredito que sim. Se tiver a oportunidade, adquira esse livro, leia esse livro. A mulher é uma ponte que liga o homem a Deus. Se a ponte se quebrar, ou se os papéis se inverterem, essa ligação se perde. Percebeu a sua importância, mulher? Por isso que o diabo atacou a mulher primeiro lá no jardim em Éden. A mulher não ataca primeiro o diabo não ataca primeiro Adão. O diabo ataca a mulher, porque ele sabe que se ele romper esse laço, a comunhão entre Deus e o homem se acabou. Então você, mulher, se você trocar o seu papel dentro de casa, você vai acabar prejudicando a comunhão que existe entre a sua família e Deus. Então assuma de fato o seu papel, viva bem o seu papel. E aí, no mesmo texto, o apóstolo Paulo vai dizendo o seguinte, que o homem tem que amar a mulher do mesmo jeito que Jesus ama a igreja. Como é que Jesus amou a igreja? Se entregando a ela. Então, do mesmo modo, o homem tem que amar a sua esposa, se entregando a ela, servindo-a, ajudando-a a crescer e, da mesma forma, a mulher ajudando o homem a crescer. Tá certo? Então, nós encerramos aqui o papel espiritual do pai, papel espiritual da mãe. Vamos falar um pouco do papel espiritual dos filhos. O papel espiritual dos filhos é tão essencial quanto o papel espiritual do pai e da mãe, porque a comunhão entre esses três papéis é que vai gerar uma família feliz, tá certo? É a comunhão que vai gerar uma família feliz. Então, para a gente iniciar, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 1, ele diz que os filhos devem obedecer aos pais. Então, o primeiro papel espiritual dos filhos é a obediência. Às vezes a gente fica vendo filhos, né, que não querem obedecer aos pais, e claro que não é uma obediência no sentido cego da palavra, né, mas é uma obediência dialogada. Você tem que dialogar com seu pai, não é você ser contra o seu pai ou a sua mãe, não é você simplesmente rejeitar o que seu pai e sua mãe ensinam para você. Você precisa ter maturidade para dialogar com seus pais, mas no final das contas, vocês vão ter que achar um caminho e a obediência tem que prevalecer. A obediência tem que prevalecer para o seu próprio bem de filho, tá certo? A gente vai falar disso daqui a pouquinho, de uma maneira mais aprofundada, mas vamos lá. Segunda coisa que os filhos devem fazer, ouvir os pais. Então, o livro de Eclesiástico, no capítulo 3, no versículo 2, diz exatamente isso.
Ouvi, meus filhos, os conselhos de vosso pai. Segui-os de tal modo que sejais salvos. Meu querido, olha, escuta bem isso. Ouça o conselho dos seus pais, porque isso te conduz à salvação. Então, papel espiritual dos filhos: obedecer aos pais, ouvir aos pais. Obedecer e ouvir, ouvir e obedecer. As duas coisas estão profundamente interligadas. Terceira coisa: honrar e respeitar os pais, com palavras e obras. Honrar e respeitar os pais. Isso também está no livro de Eclesiástico, no capítulo 3. Eu não vou ler todo o texto é um pouco longo, mas só vou ler alguns versículos. Escute bem: aquele que ama a Deus o roga pelos seus pecados, acautela-se para não cometê-los no porvir, ele é ouvido em sua prece cotidiana. Versículo 5: quem honra sua mãe é semelhante àquele que acumula tesouro. Se você honra sua mãe, você é como alguém que está acumulando tesouros para a sua vida. Versículo 6: quem honra o seu pai achará alegria em seus filhos e será ouvido no dia da sua oração. Meu querido, olha que coisa bonita. Por que muitas vezes você não acha alegria hoje nos seus filhos? Por que muitas vezes seus filhos são desobedientes e não honram você? Porque você também não honrou seu pai. Porque você também não foi obediente ao seu pai. Porque você também não fez por merecer a honra de seu pai. Percebe? É a palavra de Deus que vai nos mostrando essa beleza. E olha que bênção. Se você honra o seu pai, você vai achar alegria em seus próprios filhos e você vai ser ouvido na sua oração. Então, quando você orar, é garantia de que Deus vai ouvir a sua oração se você estiver honrando ao seu pai. Versículo 7: quem honra seu pai gozará de vida longa. Quem lhe obedece dará consolo à mãe. Então, se você honra seu pai, você terá vida longa e você também será um consolo para a sua mãe. A propósito, o próprio apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Efésios que esse é o único mandamento da Bíblia que é acompanhado de promessa. É o mandamento de honrar o pai e a mãe. É o único mandamento que é seguido de promessa. Então, aquele que honra o pai e a mãe terá vida longa e será feliz. Duas bênçãos que todos nós queremos. O padre Itamar dizia, né? Não basta viver muito, tem que viver muito e feliz. Um dia eu brinquei com ele e falei assim, a última vez que eu vi, né, que ele esteve aqui na paróquia, eu disse: Padre Itamar, eu quero viver tanto quanto o senhor. Ele disse assim para mim: não se importe em viver muito, se importe em ser feliz. Então, todos nós queremos viver muito, mas também queremos viver felizes. E aqui a palavra de Deus está nos dando qual é o segredo para viver muito e viver feliz: obedecer e honrar aos nossos pais. É também papel espiritual dos filhos amparar os pais na velhice. No mesmo Eclesiástico, capítulo 3, versículo 14, está escrito assim: meu filho, ajuda a velhice de teu pai, não o desgostes durante a sua vida. Meu querido, minha querida, você que... Todos nós somos filhos, né? Então nós, como filhos, precisamos amparar os nossos pais na velhice e não devemos causar desgosto a eles. Nós não devemos causar desgosto aos nossos pais, nem ao nosso pai, nem à nossa mãe. Eu sei que muitas vezes você se acha o rebelde, se acha o bom, não é verdade? Você que é filho, que está me ouvindo, principalmente você que é jovem e quer viver as suas aventuras. Mas, meu querido, aprenda a amar, honrar, valorizar, amparar, obedecer e ouvir os seus pais. Isso é muito importante para que você mesmo seja feliz, para que você mesmo seja feliz. E eu sei que você quer ser feliz, não é verdade? Agora, uma coisa importante: os filhos têm que viver esse papel espiritual? Tem, isso é óbvio. Mas os pais ainda têm que oferecer uma coisa muito valiosa para os filhos. Vamos ouvir o que o Papa Francisco diz a respeito disso. Ele diz assim: o dom mais valioso para os filhos não são as coisas, e sim o amor dos pais. E não me refiro só ao amor dos pais para os filhos, mas o amor dos pais entre eles, quer dizer, a relação conjugal. Isto faz muito bem a vocês e também a seus filhos. Não descuidem da família. Meus queridos,
meu irmão, minha irmã, você, né, que reza conosco, me acompanha neste momento, o dom mais valioso que você pode dar ao seu filho, à sua filha, não são os bens materiais, e sim o amor entre vocês e o amor para com eles. Então, o amor que vocês pais dão aos filhos e o amor que vocês pais testemunham entre vocês é a riqueza maior que vocês podem oferecer aos filhos de vocês. Nós então vamos caminhando para o nosso último assunto, tá bom? É uma família consagrada ao Senhor. Eu não estou monitorando ali no YouTube, então, porque eu não dou conta de monitorar as duas coisas, mas eu espero que esteja sendo de maneira agradável, espero que esteja dando para vocês participarem e beberem também aí da graça de Deus. Eu gostaria de abrir aqui um parêntese e mandar aí um abraço para a Ângela Chinese. Ângela, nossa querida Ângela da Escola de Evangelização Santo André, que está nos acompanhando. Deus abençoe você e sua família. O nosso irmão Arthur e Lourdes, lá de Belo Horizonte, também nos acompanhando. Vários casais aqui da nossa paróquia também, Padre Luciano, estão nos acompanhando e rezando conosco neste momento. Paloma e César, Girlane e várias outras pessoas aqui da nossa paróquia que rezam conosco também através do seu canal, do canal aí da paróquia. Deus abençoe vocês pela iniciativa e Deus abençoe vocês que estão participando conosco neste momento. Como eu disse para vocês, nós vamos para o nosso último assunto, uma família consagrada ao Senhor. A palavra consagrado ou consagrar quer dizer pertença, ser propriedade exclusiva do Senhor. Eu já disse isso lá no início. As nossas famílias precisam pertencer ao Senhor. A gente diz que uma coisa é sagrada, por exemplo, a Bíblia que eu estou usando, a gente diz que ela é sagrada, não é porque ela nunca cometeu um pecado. A gente diz que ela é sagrada porque ela é propriedade exclusiva do Senhor. Ela é a palavra de Deus, ela é Deus falando conosco. Nós na Escola de Evangelização Santo André falamos que a palavra é Jesus. Então é Jesus palavra, ou seja, ela é santa porque ela é exclusividade do Senhor. Quando é que a sua família é santa, consagrada? Quando ela é exclusiva do Senhor. Quando ela não se deixa misturar com os sabores deste mundo, com os sabores do pecado, com os sabores das coisas passageiras, quando ela vive de fato no Senhor e para o Senhor. É assim que a família pode viver como consagrada. Eu mais uma vez vou recorrer ao Papa Francisco, ao nosso querido Papa Francisco. No Congresso Latino-Americano da Pastoral Familiar, ele disse uma coisa muito interessante e eu vou partilhar isso agora com vocês. Escutem e acompanhem o que o Papa Francisco diz. O que é a família? Para além de seus prementes problemas e de suas necessidades urgentes, a família é um centro de amor, onde reina a lei do respeito e da comunhão, capaz de resistir aos ataques da manipulação e da dominação dos centros de poder mundanos. Gente, que sabedoria a do nosso querido Papa, não é verdade? Que sabedoria! O que é uma família? Para além de tudo que você pode dizer sobre a família, ela é um centro de amor. Alguém disse, não me lembro quem, que a família é um ninho de amor. É na família que se aprende a amar, é na família que se aprende a perdoar, é na família que se aprende a servir, é na família que se aprende a doar-se. É na família que nós descobrimos o valor do outro e começamos a nos doar para que o outro cresça. Então, por isso que é importante a gente ter em mente esse ensino do Papa Francisco. Então, ele define a família como um centro de amor. Qual que seria a grande missão da família aqui nesse mundo? A grande missão da família é a seguinte, de acordo com o Papa Francisco. Ele diz assim: esta é a grande missão da família. Deixar lugar a Jesus que vem, acolher Jesus na família, na pessoa dos filhos, do marido, da esposa, dos avós. Jesus está aí, é preciso acolhê-lo ali, para que cresça espiritualmente naquela família. Meu querido, minha querida, essa é a nossa missão enquanto família. A nossa missão enquanto família é permitir que Jesus esteja presente e que Jesus cresça aqui, que Jesus cresça na nossa família. Então, o marido,
ele precisa enxergar Jesus na esposa, a esposa precisa enxergar Jesus no marido, vocês juntos têm que enxergar Jesus nos filhos e assim amá-los de uma maneira tão profunda que Jesus possa crescer no meio de vocês. Aqui nós nos lembramos da família de Nazaré. Você se lembra quando Maria e José perdem o menino Jesus no templo lá em Jerusalém? Eles procuram Jesus juntos. José não vai à frente procurando Jesus, ou Maria vai toda desesperada procurando Jesus. Não aconteceu isso. Eles vão juntos. É preciso que marido e esposa procurem ao Senhor juntos, amem e sirvam ao Senhor juntos. É preciso estar unidos nessa busca de Deus. É preciso não se separar e não permitir divisão nenhuma na busca pelo Senhor. E aí, uma coisa muito importante para que vivamos como famílias consagradas ao Senhor. Primeira coisa, cuidar uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Você esposo, você esposa, vocês filhos, os pais precisam aprender a cuidar. O cuidado é muito importante para o nosso crescimento. Imagina você jogar uma sementinha à terra e você não cuidar de forma nenhuma daquela semente. É óbvio que ela não vai se desenvolver. Então você precisa aprender a cuidar daqueles que são de sua casa. Gente, o cuidado é uma coisa tão séria, que o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, ele disse assim: se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Meus irmãos, não sei se vocês conheciam esse versículo, mas olha que coisa séria. Aquele que não cuida dos seus parentes e especialmente daqueles de sua própria família é como alguém que negou a fé. É pior do que um descrente. Nós precisamos cuidar dos nossos. A família é dom de Deus, é presente de Deus. Você precisa cuidar deste presente. Você não pode soltar esse presente, tem que agarrá-lo. Você tem que cuidar daqueles que são seus, daqueles que Deus colocou na sua vida. Um dia Deus vai pedir a você, esposo, que você entregue a Ele uma esposa santa, consagrada, sem mácula. Da mesma forma, Deus vai pedir a você, esposa, que devolva a Ele um marido imaculado, um marido santificado. Eu dizia outro dia, aquilo que está escrito num livro que não é oficial, não é um ensino oficial, o Romance de Maria Madalena. Ali foi dito assim, que que a mulher tem o poder de transformar o homem num anjo ou num demônio. Num anjo ou num demônio. Você, mulher, transforme o seu marido num anjo. Devolva-o para Deus imaculado, santificado. Santifique a sua casa, mulher. Santifique pela oração, santifique pelo jejum, santifique pelos joelhos no chão, santifique pela reza do Santo Terço, santifique pela leitura da Palavra de Deus. Você, marido, a mesma coisa, santifique a sua casa, cuide dos seus, leve para Deus, devolva para Deus uma mulher santa, uma mulher consagrada, filhos santos, filhos consagrados. É assim que deve ser na nossa vida, é assim que deve ser na nossa história. Segunda coisa, para que as nossas famílias sejam famílias consagradas ao Senhor, a família deve orar em união, orar juntos. Eu sei que há momentos que você, esposa, você, esposo, vai precisar de um momento só seu, ali na solidão de seu quarto, com os joelhos dobrados ou não, vai precisar de um momento só seu. Mas pelo amor de Deus, rezem juntos. Hoje as famílias quase não rezam mais juntas. Hoje, ao invés de rezar o texto, a família vai assistir a novela. Ao invés de rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, a família um fica num canto no celular, o outro do outro lado no celular, conversando com outros familiares que estão distantes. Gente, pelo amor de Deus, orem em família. Orem em família. É pela oração que nós vencemos as batalhas. O apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, vai nos ensinar que a nossa luta, a nossa batalha não é contra a carne nem o sangue, é contra as forças espirituais que estão por aí tentando nos desviar do projeto de Deus, dos planos de Deus. Então, onde é que a gente vence isso? É pela vida de oração. Então, se a família ora, a família vence. Se a família deixa de orar, a família perde. Então, ore em família, ore com os filhos, ore você e a sua esposa, você e o seu esposo, mas não deixe de orar juntos.
A terceira coisa que eu já falei, mas é só para repetir mesmo, buscar a Deus juntos, né? A gente vê muitas situações assim, às vezes a esposa vai para a igreja, o marido vai para outro lugar, Deus sabe lá para onde, né? Às vezes vai para casa do amigo assistir futebol, vai tomar cerveja ou coisa do tipo. Meu querido, pelo amor de Deus, busque a Deus com a sua esposa. Para de deixar a sua esposa indo sozinha à igreja e você ficar em casa com um monte de desculpa, com um monte de coisa na sua cabeça. Pelo amor de Deus e pelo amor de sua família, não faça mais isso. Vá buscar a Deus com a sua esposa, vá servir a Deus com seus filhos. Vocês precisam buscar a Deus juntos, nunca se esqueçam disso. Vocês precisam planejar o futuro juntos. Às vezes a mulher que dá a direção do futuro, às vezes é o marido que dá a direção, em alguns casos é o filho são os filhos que estão dando a direção. É preciso planejar juntos, dialogar, corrigir os erros, as dificuldades. É preciso a gente planejar junto, a família tem que planejar junto para chegar a um futuro melhor em união, tá bom, povo de Deus? Outra coisa, um tem que ser suporte para o outro na família. E aí suporte é aquilo que o apóstolo Paulo diz, né? Suportai-vos uns aos outros. Não é de tolerar no sentido ruim da palavra. Essa pessoa está me causando tanto sofrimento, eu tenho que suportar essa criatura. Não é nesse sentido. Suportar é isso aqui, ó. A minha mão neste momento é suporte para a Bíblia. Então suportar é você segurar o outro na sua fraqueza e ajudar o outro a crescer. Isso é ser suporte. O marido tem que ser suporte para a esposa tem que ser suporte para o marido, ambos têm que ser suporte para o filho, os filhos têm que ser suporte para o pai. É preciso que juntos sejamos suporte uns para os outros. E por fim, aquilo que o apóstolo Paulo diz na carta aos Efésios, eu sou encantado com esse texto, eu quero deixar esse texto ao seu coração para que a gente possa já ir caminhando para o encerramento. O Padre Luciano tem um recado para vocês, para a gente fechar daqui a pouquinho, tá bom? Então, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 6, versículo 4, diz assim: Pais, não exaspereis vossos filhos, pelo contrário, criai-os na educação e doutrina do Senhor. Para que a família seja consagrada ao Senhor, é preciso educar os filhos na doutrina do Senhor. O povo hebreu levava isso muito a sério. O povo hebreu dizia assim, tem que falar da palavra de Deus para os filhos. Andando, sentado, em qualquer situação, tem que ensinar a doutrina do Senhor. Nós preferimos ensinar um monte de outras doutrinas e deixamos a doutrina do Senhor em último plano quando sequer tocamos na doutrina do Senhor. Não é verdade? Às vezes ensinamos as nossas doutrinas, as nossas ideias, mas aquilo que é a vontade do Senhor, a doutrina do Senhor, muitas vezes nós não ensinamos. Meus irmãos e minhas irmãs, para a gente ir concluindo, gostaria de recordar algumas coisas importantes. Nós então, na nossa meditação, sobre esse tema tão bonito, tão poderoso, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, nós então falamos das atitudes de idolatria que a família tem que retirar para crescer. Nós falamos das atitudes que mostram que a nossa família serve e pertence ao Senhor. Nós falamos de os pais assumirem o seu papel e os filhos assumirem os seus papéis. Cada um tem um papel especial no coração da família e nós não podemos inverter os papéis, porque se invertemos os papéis, nós colocamos a nossa família em risco. E por fim nós falamos de uma família consagrada ao Senhor. Quais são as atitudes que mostram que a nossa família vive como uma família consagrada ao Senhor? Que aplicação nós podemos tirar de todo esse ensinamento? A aplicação é o seguinte, ou um resumo, Pais e filhos precisam aprender a viver aos pés do Senhor em oração e adoração, servindo-o e renunciando aos falsos deuses que se apresentam atualmente. Essa é a aplicação que nós podemos fazer de todo esse ensinamento que nós tiramos aqui, inspirados nesse versículo tão bonito. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E qual é a decisão a que essa aplicação nos leva? A decisão de viver esse versículo.
a decisão de viver isso que a palavra disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Nós somos então convidados hoje a tomar a decisão de servir ao Senhor. Lembrem-se daquilo que Josué disse aí nesse texto: vocês escolham hoje a quem vocês querem servir, porque quanto a mim, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Que essa também seja a nossa atitude. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Antes da nossa oração final, para a gente encerrar, gostaria de agradecer ao Padre Luciano e aos paroquianos da paróquia de Pedra Azul pela oportunidade. Agradecer ao Padre Fabinho, que é vigário da paróquia de Pedra Azul. Deus abençoe a vocês dois, o ministério de vocês. Muito obrigado pela confiança, muito obrigado pelo convite. Agradecer a todos os irmãos que participaram aí conosco. Eu não vou citar aqui nomes, porque são muitos irmãos que participaram e eu corro o risco de deixar algum nome, não é verdade? Esquecer algum nome, pular alguém aí, até porque eu não estou acompanhando aí na página do Facebook, do YouTube, eu não conseguiria acompanhar e fazer tudo aqui ao mesmo tempo, mas agradecer a todos vocês que participaram, aos irmãos aqui da paróquia de Ponto dos Volantes, muito obrigado por vocês terem participado, tantos outros irmãos aí de outras cidades também que participaram deste momento formativo. Que Deus possa abençoar a pastoral familiar das nossas paróquias, de modo especial da paróquia de Pedra Azul, irmãos e irmãs de fé, de caminhada que eu conheci, com quem eu convivi por um ano, com muita alegria. Creio que tenha colaborado também para o crescimento de vocês, assim como vocês colaboraram para o meu crescimento. Que Deus possa abençoá-los cada dia mais. Então eu vou passar neste momento a mensagem do Padre Luciano e logo após essa mensagem nós vamos encerrar com uma oração do Papa Emérito Bento XVI, tá bom? Padre Edmar, em nome da paróquia Nossa Senhora da Conceição e em Pedra Azul, e em nome da paróquia Nossa Senhora do Carmo em Divisa Alegre, eu quero agradecer o Senhor de todo o coração, em nome da pastoral familiar dessas duas paróquias também, nesse final de Semana da Família. Lógico que amanhã aqui em Pedra Azul a gente ainda tem uma atividade, mas eu quero te agradecer de coração por ter feito esse momento conosco. Tenho certeza, aí pelo número de pessoas presentes online, dá para perceber o quanto foi produtivo e foi aproveitoso, para todo mundo. Proveitoso para todo mundo. Então, muito obrigado, tá? Agradeço as pessoas que se conectaram também de outras paróquias, Leme do Prado, Zé Gonçalves de Minas, pessoal da comunidade Papa João 23, Reno e Ana também participando, também o pessoal daí da sua paróquia em Ponto dos Volantes e outros lugares também, Águas Vermelhas. Percebi muita gente participando de outros lugares, e aqui em Pedra Azul e Divisa Alegre, graças a Deus, muita gente também. Deus lhe pague. E olha, vamos programar outros encontros desses, porque de fato foi muito bom. E cada um na sua casa, na sua segurança, não é? Então é um momento de reflexão muito bacana, tá bom? Muito obrigado, e obrigado a todos também, e até a próxima, se Deus quiser. E que a Sagrada Família abençoe, interceda a Deus por cada uma de suas famílias. Um abraço. Amém. Padre Luciano, eu que agradeço de coração ao convite, porque para mim também é aprofundamento, conhecimento. Então é uma alegria participar deste momento. Deixo aí um abraço aos outros irmãos que participaram de diversas outras paróquias. Um abraço aos irmãos da paróquia de Divisa Alegre. Já estive lá algumas vezes. Povo muito bom, povo amado, abençoado. Deus abençoe vocês. Dê a vocês cada vez mais saúde, alegria e paz. E a graça de continuar servindo ao Senhor de todo o seu coração. Então nós encerramos com a oração do Papa Emérito Bento XVI. Então eu vou rezando, depois vocês vão ter a oportunidade de escutar novamente também essa oração. Ó Deus, que na Sagrada Família nos deixastes um modelo perfeito de vida familiar, vivida na fé e na obediência de vossa santa vontade. Ajudai-nos a ser exemplo de fé e amor aos vossos mandamentos. Socorrei-nos na nossa missão de transmitir a fé aos nossos filhos. Abri seu coração para que cresça neles a semente da fé que receberam no batismo.
Fortalecei a fé dos nossos jovens, para que cresçam no conhecimento de Jesus. Aumentai o amor e a fidelidade em todos os casais, especialmente naqueles que passam por momentos de sofrimento e dificuldade. Unidos com José e Maria, vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Amém. Irmãos e irmãs, o Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São José, esposo e pai, e de Maria, nossa querida mãe, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um de vocês. Muito obrigado por terem participado. Padre Luciano, muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Neste momento, nós encerramos tudo. Que você possa ter participado bem, bebido também dessa graça de Deus. Amém.